Meus irmãos, nós temos visto aqui na carta de Paulo aos Romanos que no capítulo 2 esteja Paulo falando com judeus ou não, aquilo que ele escreveu no início desse segundo capítulo, na carta toda, mais especificamente onde nós estamos expondo, também diz respeito a cada um de nós, pois Paulo ele quer que todos os seus leitores, sejam eles judeus, gentios, crentes, descrentes, todos eles entendam o seguinte, que a sua justiça própria somente vai mantê-los debaixo da ira divina. Nós vimos na última oportunidade que o julgamento de Deus ele é justo. É justo porque os homens são indesculpáveis. É justo porque o seu julgamento é de acordo com a verdade. E é justo porque é contra aqueles que praticam as mesmas coisas que condenam. E aí nós vimos sobre hipocrisia. Avancemos agora, mas vamos ler desde o primeiro verso. Então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 1, a Santa Escritura diz o seguinte: portanto, ó homem, quem quer que sejas, és indesculpável quando julgas condenando o outro, porque estás condenando a ti mesmo naquilo que julgas condenando, porque praticas as mesmas coisas que condenas. Nós, porém, temos a certeza de que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais coisas. E tu, ó homem, que julgas condenando aqueles que praticam tais coisas, mas que continuas fazendo o mesmo que eles, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou tu desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, por causa da tua dureza e coração impenitente, que não se arrepende, acumulas ira contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, reunidos em Teu nome, indo a Ti em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie mais uma vez nesta manhã. Senhor, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, a Tua Palavra. Escreve ela, grava ela em nossos corações. Escreve ela, grava ela no nosso entendimento. E nos auxilia a colocarmos em prática aquilo que nós vamos ver. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que nós estamos diante de uma passagem muito importante para nós passarmos rápido demais. É um texto às vezes até negligenciado. Eu já preguei sobre ele há um certo tempo, 7 anos atrás, veio até uma lembrança no Facebook. Infelizmente eu não foi gravado, eu não achei o manuscrito. E eu noto que muitos comentaristas passaram por esse texto muito rapidamente. Mas nós não faremos isso. E eu vou dividir esse texto em 3 mensagens. Vamos começar uma série sobre a bondade de Deus. Hoje nós veremos apenas a primeira parte do verso 4, estudando a bondade de Deus de uma forma positiva, porque aqui ela tem uma conotação meio negativa no verso, uma vez que ela está falando daqueles incrédulos. Mas hoje nós vamos ver ela de uma forma positiva, passando por alto os termos desprezas e ignorando. Nós veremos a bondade de Deus no seu contexto, aonde que Paulo falou sobre isso. Vamos relembrar então o Evangelho e a sua necessidade. Depois veremos a bondade de Deus explicada, observando o que Paulo quis dizer com os termos riquezas da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus.
Por fim, nós veremos então a bondade de Deus aplicada em não dar primeiro aquilo que os homens merecem, atrasando o juízo divino sobre eles, para conduzi-los ao objetivo da demonstração dessa bondade, que é conduzir ao arrependimento. Numa outra oportunidade, nós aprofundaremos a segunda parte do verso 4, vendo que a bondade de Deus ela não anula o seu justo juízo, e que o objetivo dela é conduzir ao arrependimento, mas, de alguma forma, a humanidade resiste a ela. Numa terceira oportunidade, aí então nós veremos por que a bondade de Deus ela é desprezada e ignorada. E a consequência terrível em trocar a riqueza da bondade de Deus e entesourar para si mesmo ira para o dia da ira. Essas três mensagens sobre a bondade de Deus, meus irmãos, elas vão ter o objetivo de nos despertar a valorizá-la. Porque a grande realidade é que muitos de nós, na maioria do tempo, desprezam a bondade de Deus. Porque não meditamos nela suficientemente. E por conta disso, nós não ficamos perplexos com a manifestação abundante da bondade de Deus sobre nós. E ao invés de amarmos a Deus, ao invés de servirmos com amor, ao invés de glorificarmos o seu santo nome, acabamos utilizando a sua bondade para vivermos de um modo indigno, como se a bondade de Deus nos desse licença para continuar pecando e desprezando ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa série. Assim, meu primeiro ponto é a bondade de Deus no seu contexto. Vamos relembrar em que ponto que nós estamos e que Paulo fala isso. E esse contexto do texto que nós estamos vendo, ele tem algumas camadas, e a primeira camada é o contexto maior, é o contexto de toda a epístola, que é a proclamação do Evangelho. Paulo definiu o Evangelho lá no capítulo 1, verso 16, dizendo que não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós já vimos isso, vimos que o Evangelho, e devemos ter isso muito forte conosco, ele é mais do que uma mensagem sobre a salvação. O Evangelho é mais do que um anúncio de boa nova, sobre uma possibilidade de alguém salvar-se. Paulo não está dizendo isso, Paulo não está dizendo que o Evangelho é uma mensagem, mas ele está dizendo que é o poder de Deus para a salvação. Ele está dizendo que é a poderosa proclamação daquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele salvou o seu povo. Os seus embaixadores, eles proclamam que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como Paulo escreve no capítulo 8. É um anúncio de algo que foi feito e que os filhos vão ouvir. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. A bondade de Deus é revelada, então, por Ele enviar a nós o Evangelho. Essa poderosa declaração de que Jesus Cristo, Ele viveu a vida de obediência que nós deveríamos viver. E que não apenas isso, mas Ele também morreu a morte que nós merecíamos morrer por não vivermos de acordo com a lei de Deus. Nele, diz Paulo, no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé e para a fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Note, é uma justiça que vem de Deus por meio de Jesus, é uma justiça exterior, não uma justiça própria. É algo que Deus fez, não algo que nós fazemos. É algo que vem de fora do homem, da parte de Deus e não de nós mesmos. É algo que deve ser crido, pois o justo viverá pela fé, em novidade de vida. A segunda camada do contexto, ela vai do verso 18 do capítulo 1 até o verso 23 do capítulo 3.
até lá, nesse outro contexto, o intuito do apóstolo Paulo é demonstrar que todos os homens pecaram, que todos os homens são injustos e que todos os homens são indesculpáveis. Todos. Paulo demonstra então a necessidade que toda a humanidade tem do Evangelho, colocando toda a humanidade diante do seu Criador e demonstrando que todo homem é culpado, todo homem precisa crer e todo homem precisa se arrepender. Paulo afirmou o seguinte: porque a ira de Deus é revelada dos céus contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Essa ira, nós vimos, ela é derramada constantemente, diariamente, ainda que de uma forma contida. Ela é derramada em cada praga, em cada peste. Nessa dengue que nós vivemos agora, contaminando várias pessoas, aqui na nossa cidade não seria um surto de virose, é a ira de Deus sendo derramada também. Em cada cardo e cada brolho, em cada morte, em cada tragédia, em cada dor, em cada catástrofe que acontece nessa terra. Terra essa que foi amaldiçoada pelo próprio Criador por causa do pecado. Veja, o homem pecou afastando-se e desprezando a Deus, tornando-se então culpado de impiedade. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça. Esse é o primeiro pecado, impiedade. E esse pecado, esse se afastar de Deus, desprezar a Deus, ele conduz à injustiça. O pecado que, além de ser contra Deus, é também contra os homens. O impiedoso, por quebrar a primeira tábua da lei verticalmente, ele inevitavelmente se faz também injusto, quebrando a segunda tábua da lei de uma maneira horizontal. E por conta disso, Deus revela a sua ira. De que forma? Entregando o homem para fazer aquelas coisas que não deveriam ser feitas. Aquelas coisas conforme o desejo dos seus próprios corações insensatos, dos seus pensamentos obscurecidos e reprovados. Estes afirmam serem sábios, mas tornam-se tolos, sendo culpados a tal ponto que, mesmo sabendo que o justo decreto de Deus declara dignos de morte aqueles que praticam essas coisas, eles não somente as praticam, mas ainda aprovam e aplaudem aqueles que também praticam. E assim Paulo encerra o primeiro capítulo. Mas nós temos ainda a terceira camada do contexto dessa passagem, e esse é o contexto imediato, o problema da hipocrisia, onde Paulo ele desmascara a hipocrisia, como nós vimos, de um interlocutor imaginário, uma forma retórica para facilitar o discurso, para que nós possamos compreender melhor o que Paulo está falando, e que ele começa a fazer no início então do capítulo 2. Esse interlocutor imaginário, ele olha para o juízo de Deus sendo derramado e entregar o homem aquelas concupiscências, então ele aplaude. Ele aplaude. Ele aplaude o juízo divino que entregou os impiedosos a comportamentos mais escandalosos. E ele diz assim: é isso, sim, sim, essas pessoas merecem isso. E Paulo então afirma: meu filho, você, quem quer que seja, é também indesculpável quando condena os outros por praticarem essas coisas, porque você, meu filho, também as pratica. Paulo diz: olha, apenas concordar com Deus, achando que você não é tão pecador quanto os outros, não vai livrar nem você nem ninguém do justo juízo de Deus. Paulo ele está conscientizando a todos nós, meus irmãos, que se nós não estivermos debaixo da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, então
inevitavelmente nós estaremos debaixo da ira de Deus. O interlocutor que Paulo desmascarou aqui, a sua hipocrisia, ele é uma pessoa que achava que não precisava de salvação. Veja, não, eu entendo, os outros são pecadores, eles são ruins, eles são maus, mas ninguém é perfeito, mas olha, veja bem, eu sou uma pessoa boa. Paulo estava falando contra a hipocrisia religiosa dos judeus, ou então dos moralistas, fossem eles pagãos, idólatras ou ateus, como muitos dos filósofos da sua época. Mas nós vimos que quando Paulo diz o seguinte: quem quer que sejas, ele foi muito inclusivo, tão inclusivo que cada um de nós pode se enxergar nesse interlocutor. Por isso nós aplicamos o texto à igreja, à nossa realidade, a nós mesmos, a nossa vida. Porque nós, muitas vezes, nós estamos prontos a condenar os descrentes, ainda que nós sejamos culpados, se não das mesmas práticas, de outras piores, achando que nós não precisamos temer a ira de Deus. Esquecemos que todos vão ser julgados por suas obras. Nós vimos que Deus não tem favoritos. Nós vimos que o seu julgamento é segundo a verdade. Agora Paulo, ele refuta outro argumento desse interlocutor, a partir do verso 4 e no verso 5. E esse argumento parece ser que ele diz algo mais ou menos assim: olha, mas Deus é bom. Deus é bom. E sendo esse Deus bom, a bondade dele nunca punirá o pecado. Esse argumento, meus irmãos, nós veremos nas próximas mensagens. E esse, então, é o contexto que Paulo está falando da bondade de Deus. E hoje eu quero focar, como eu falei no início, na bondade de Deus, esquecendo que os homens a desprezam e a ignoram, mas a bondade de Deus. Vamos então entender positivamente o que ela é. E esse é o meu segundo ponto, a bondade de Deus explicada. Paulo começa falando das riquezas de Deus em primeiro lugar. O apóstolo, ele afirmou que o hipócrita e aquele que confia na sua própria justiça, esses desprezam as riquezas da bondade divina. Comecemos por aí. Riquezas. É um termo muito interessante. Note como a gente passa batido por isso. As riquezas da bondade de Deus. Não, para. Vamos entender isso aqui. Paulo, ele redefine o termo grego riqueza. E esse termo significa o quê? Plenitude ou abundância de bens. O falso evangelho da prosperidade gosta disso, né? Mas Paulo, ele redefine isso. E o interessante é notarmos o seguinte: somente o apóstolo Paulo utilizou essa expressão, ele utilizou várias vezes riquezas, para descrever a qualidade dos atributos de Deus. Isso é uma particularidade do apóstolo Paulo, por isso devemos prestar atenção. Toda vez que Paulo usa esse termo, nas palavras de David Martin Lloyd Jones, ele quer que nós pensemos num tesouro composto por riquezas intermináveis, impossível de exauri-las. Bondade de Deus, a tolerância de Deus e a longanimidade de Deus são intermináveis, impossíveis de serem esgotadas. A palavra riqueza qualifica esses três atributos que se seguem. Então, meus irmãos, dizer que Deus é rico em seus atributos, portanto, significa dizer que há em Deus uma abundância infinita. Há em Deus uma fonte inesgotável a derramar bondade, tolerância e longanimidade. Falando sobre a salvação,
Lá no capítulo 11, Paulo ele exclamou da seguinte maneira: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Riquezas. E quão triste é, meus irmãos, lembrar que toda essa riqueza inesgotável derramada sobre os homens tem sido por eles desprezada, e às vezes por nós também. Assim vejamos, em segundo lugar, a riqueza da bondade. Bondade, literalmente benignidade, significa inclinação para fazer o bem. Deus tem uma infinita inclinação para fazer o bem. Indica a benevolência e a generosidade, destacando então Deus como o grande benfeitor da humanidade. Nós vimos um exemplo prático dessa bondade de Deus lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus afirmou que Deus, o Pai, Ele faz o seu sol que brilha agora, que Ele se levante sobre maus e bons, e a chuva que nós desfrutamos logo cedo pela manhã, que ela se derrame sobre justos e injustos. Que maravilha! Assim, meus irmãos, nós aprendemos que Deus abençoa não apenas os bons e os justos, mas também os injustos, mas também aqueles que odeiam a Deus, mas também aqueles que não creem em Deus. A riqueza da sua bondade abençoa a todos. Paulo, ele pregou exatamente a mesma coisa que Jesus no Sermão do Monte, quando ele pregou aos pagãos lá em Listra. Nós encontramos isso no livro de Atos, quando ele afirmou que Deus nunca os deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade. Fazendo o quê? Ele lhes concedeu chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Está lá em Atos 14. Paulo repete o ensino de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós já paramos para pensar sobre isso? Já paramos para pensar sobre isso? A maioria dos homens não. A maioria dos homens não. Para eles, sol, chuva são apenas fenômenos naturais, são ocorrências casuais, são apenas questão de sorte. O que escapa da maioria dos homens, inclusive dos cristãos, é que se não fora a bondade de Deus, não haveria nem sol para desenvolver, nem chuva para regar. E sem sol para desenvolver e chuva para regar, não há alimento. O vegano fica sem o alimento. E o carnívoro fica também sem o alimento. Porque o seu animal vai disputar comida com o vegano. E sem alimento não há carne. Nossa região gosta de churrasco. A nossa geração, ela acha que há um mecanismo dentro do supermercado que cria do nada alimento e ele vem empacotadinho, bonitinho. Esses dias eu vi até tangerina já descascada, num pacotinho, coisa mais linda. A pessoa que deve comer aquilo deve comer com luvinha ainda, né? Mas as pessoas estão com essa noção de que o alimento ele sai do depósito do mercado, ali tem uma fonte, alguma coisa, alguma magia, algum mambo-jambo. Não, meus irmãos, dependemos do sol e das chuvas, dependemos do alimento, dependemos da graça de Deus. É apenas a bondade divina que concede gratuitamente todas as coisas necessárias para a manutenção da nossa vida.
Deus não deve nada a ninguém. É a sua rica bondade que nos concedeu tudo o que nós temos. É a sua rica bondade que nos concedeu a nossa própria vida, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso alimento, a nossa roupa, nossa casa, carro. E mesmo a ausência de alguma destas coisas, ela é compensada com a abundância de outras. Estou falando alguma mentira ou alguém deseja me refutar? Nós não temos experimentado a bondade de Deus em todas estas coisas? Meus irmãos, Deus é o doador de toda boa dádiva, diz as Escrituras, principalmente das principais. A fé é dom de Deus. A graça em nos conceder a fé, pura benevolência. O arrependimento é dom de Deus. A liberdade para cultuá-lo como nós estamos exercendo esta manhã é um privilégio que Deus nos concedeu. Meus irmãos, a sua bondade, ela é tão gloriosa quanto ela é desprezada. Como Paulo escreveu no capítulo 1, a bondade divina se revela naquilo que se pode conhecer sobre Deus e que está evidente entre os homens, pois Deus lhes deixou tais evidências, sendo percebidas mediante as coisas que foram criadas, de modo que os homens ficam então indesculpáveis, porque a humanidade, tendo conhecido a Deus e a manifestação da sua bondade, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Versos 19 a 21. Vejamos então que tolerância e longanimidade também são manifestações da bondade de Deus. Assim, em terceiro lugar, vejamos a riqueza da tolerância. Meus irmãos, ter tolerância é suportar algo. Ter tolerância envolve paciência. Muitos acusam Deus de ser um ditador despótico, mas essa qualidade que ele demonstra ricamente é justamente aquilo que ditadores não têm. Dá uma olhadinha no nosso país. Se você falar alguma coisa de um homem, um mortal, carne, osso, pecado, pó e podridão, que está num tribunal que se diz superior com uma toga, se você falar, se você questionar, se você duvidar, se você contradizer, você pode ser preso. Nós vimos essa semana que se você simplesmente disser o que ele está fazendo, você pode ser preso. Agora, por outro lado, observem Deus Todo-Poderoso. Ele é zombado, ele é ridicularizado. Os comediantes acham interessante fazer graça sobre a sua bondade. Ele é zombado dentro das igrejas. Ele é zombado agora nessa Semana Santa dentro do catolicismo. Ele é zombado nos púlpitos neopentecostais. Ele é zombado dentro das igrejas reformadas por homens que zombam da sua bondade sendo derramada sobre eles, vivendo uma vida iníqua. O Todo-Poderoso seria justo em esmagar qualquer um que ofendesse a sua santidade. Mas por que ele não destrói o homem no momento em que ele peca? Por que ele não destrói nós, vermes, no momento que nós nos rebelamos contra ele? Por que ele não destrói os vasos, sendo ele o oleiro? Porque ele restringe a si mesmo, porque há nele riqueza de tolerância. Tolerância. Esse termo, nos escritos clássicos do grego, ele descreve situações militares, dando uma ideia de uma trégua, dando uma ideia de uma suspensão de hostilidade, diz um teólogo.
nos informa um teólogo. Assim, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte, que o termo tolerância traz uma ideia de suspensão temporária da parte de Deus em aplicar o castigo que os homens merecem por sua iniquidade. Compreenda isso? Note como é terrível passar por esses termos. A riqueza da bondade, da tolerância. Vamos para frente, eu quero mais, eu quero ver alguma coisa bacana aqui. Não, tem muito aqui para a gente ver. Veja, meus irmãos, tolerância não é um tratado de paz entre Deus e o pecador, mas uma trégua da parte de Deus para conduzir o pecador ao arrependimento. Esse termo ele aparece somente aqui e no capítulo 3. Somente Paulo usa esse termo tolerância. E lá no capítulo 3, no verso 25, Paulo afirmou o seguinte, que Deus, ele apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a sua paciência, ou sob a tolerância de Deus. É aí que esse termo aparece de novo. Ou numa tradução mais moderna, que Deus ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Deus tem demonstrado riqueza de tolerância sobre nós. Note que Deus, como diz um pai da igreja, ele é rápido para conceder benefícios, mas ele é lento para castigar. Nós aprendemos sobre a tolerância de Deus ao vermos a misericórdia que ele demonstrou à nação de Israel no passado. Paulo vai dizer que tudo que está escrito para nossa instrução. E quando você vê e fica indignado, meu Deus, esse povo, que povo rebelde, Deus abençoa e ele peca, Deus abençoa, ele murmura. É até chato ler isso. Meu irmão, está ali para você entender que aquele povo somos nós. Sua tolerância é abundante, porque por mais que os homens o ataquem, o Senhor suportará a afronta deles sem destruí-los antes da hora. Como vimos na exposição sobre a parábola do joio e do trigo, ambos, joio e trigo, crescerão até o dia do juízo. É lá que receberão a sua paga. Mas essa tolerância ela ainda é ampliada pelo próximo atributo. Em quarto lugar, a riqueza da longanimidade. Esse é um termo difícil, né? Longanimidade. Até é ruim de falar, se você falar rápido, dobra a língua. E nós temos um problema, meus irmãos. Nós fomos alfabetizados num sistema Paulo Freireano. Nós temos, em nossa maioria, nós temos um vocabulário de uma criança de quarta série primária, quarta série do estudo fundamental, sei lá como é que se chama agora, elementar, fundamental, troca seus nomes, continua a mesma porcaria. É isso. Longanimidade para nós é quase falar em línguas. Você vai num lugar, fala longanimidade, alguém diz aleluia. E eu poderia até traduzir esse texto aqui, na paráfrase que eu fiz, como paciência. Algumas versões bíblicas dizem isso. Mas eu preferi trazer porque ele é muito profundo, ele tem muito a nos ensinar. Longanimidade indica paciência em face do erro. Indica misericórdia ante a fraqueza. Indica tolerância perante a obstinação. O que é obstinação? Teimosia. É nós. Longanimidade, meus irmãos, significa que a tolerância de Deus, que nós vimos no atributo anterior, ela se estende. Longanimidade é uma tolerância plus. Ela continua por um longo tempo, suportando as ofensas e adiando a punição. Olha que termo maravilhoso para nós passarmos direto. Conforme diz o salmista lá no Salmo 103, Deus, Ele é lento para a ira e cheio de misericórdia. Ele é longânimo.
Deus revelou-se a Moisés. Os irmãos vão lembrar lá em Êxodo, capítulo 34, Moisés diz assim: Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E Deus disse: não vai rolar do jeito que você quer, mas eu vou mostrar alguma coisa para você. E como é que Deus se revela? Deus se revelou a Moisés em termos de longanimidade, de misericórdia. E o texto diz assim, Deus falando, o Senhor Deus, uma tradução melhor seria o Jeová Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência. Deus se revelou ao homem Moisés em termos de longanimidade. Mais à frente, Paulo aponta para essa paciência estendida, escrevendo o seguinte: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita paciência, ele suportou com longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas, olha outro termo aqui, para que desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Que glorioso! Pedro afirmou que Deus é longânimo para conosco. Olha o que ele escreveu: Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus exibe uma tolerância estendida para que todos os seus se arrependam. Quem creu e se arrependeu, experimentou essa riqueza de longanimidade. Você creu, você se arrependeu, você foi alvo dessa riqueza, você experimentou ela. Mas eu quero também falar com você que ainda não crê em Deus, que ainda vive como quer. Você também está experimentando a riqueza da longanimidade de Deus. Veja, se tolerância é uma trégua, e se longanimidade é uma tolerância que continua por muito tempo, Deus está por muito tempo sendo tolerante com você, mas não abuse disso. Não abuse disso. Porque a longanimidade de Deus é a única explicação porque Deus não destruiu o mundo no jardim do Éden. É a única explicação porque o mundo continua existindo. É a única explicação porque nós estamos no século 21, apesar de toda a longa história de pecado da humanidade. Contudo, ela vai durar somente até o dia do juízo. Nós veremos na próxima oportunidade que essa longanimidade desprezada, ela aumentará a ira divina. Que terrível afundar sobre o peso do Evangelho, como diria o puritano Thomas Watson. Jesus, meus irmãos, diante da falta de fé dos homens, ele exclamou uma face da longanimidade, porque longanimidade também pode ser dito que é sofrer por longo tempo a afronta e a injúria. E Jesus disse, diante daqueles homens faltosos de fé: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Até quando nós faremos o Todo-Poderoso sofrer pela nossa falta de arrependimento, fé, alegria e gratidão? Vejamos em terceiro lugar, meus irmãos, a bondade de Deus aplicada. Em primeiro lugar, a bondade de Deus não dá aquilo que nós merecemos. E aí nós podemos resumir isso tudo numa palavra: misericórdia.
misericórdia. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E novamente eu falo para você, seja incrédulo, seja crente, que tem vivido de qualquer jeito, que acha que só ter uma Bíblia e vir na igreja domingo é o suficiente. Você só não foi destruído ainda, porque Deus tem demonstrado a você imerecidamente e de forma abundante, rica, as riquezas da sua bondade. Mesmo você, crente fiel, que como eu, ainda luta contra a natureza carnal e constantemente faz aquilo que Deus odeia. Eu e você e eu, nós não somos destruídos, porque Deus tem concedido imerecidamente, abundantemente, as riquezas da sua bondade sobre nós. Jamais pensemos que porque nós não somos pecadores escandalosos, que os nossos pecados eles não são grandes, que Deus não se importa com eles, porque eu já falei isso aqui, o menor pecado ele é cometido contra o Todo-Poderoso Deus. E se nós não somos tão escandalosos, não é por mérito nosso, mas nós só não somos tão escandalosos porque as riquezas da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus nos conduziram ao arrependimento. O mérito é de Deus, a glória é de Deus. Nós podemos ilustrar essa bondade aplicada olhando para a história de Israel. Deus sempre tratou o seu povo melhor do que eles mereciam. E Deus tem tratado a igreja muito melhor do que ela merece. Ou não tem sido assim com cada um de nós? Meus senhores, há um falso evangelho hoje que ensina que os homens devem exigir de Deus coisas que eles fizeram por merecer ou que pagaram por meio de trocas de dinheiro. Tolos! Porque se Deus nos tratasse como nós realmente merecemos, o inferno seria a nossa porção, o inferno e a condenação eterna seria o quinhão que nós receberíamos. Ele derramou sobre nós imerecida graça e misericórdia, as riquezas da bondade, da tolerância e da longanimidade, mas Ele não derramou e jamais derramará sobre a sua igreja aquilo que ela merece. Quando pensamos sobre os pecados dos outros, nós devemos ter em mente que ainda que nós não fôssemos também pecadores, nós não temos absolutamente nada do que nos gloriar, porque foram as riquezas da bondade de Deus que restringiram o mal que eu e você poderíamos ter feito. É ou não é? Essa semana ainda me passou um pensamento muito perverso. E eu estava lembrando de uma situação de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uma situação pecaminosa. E eu comecei a fazer uma contabilidade. Puxa, estava errado, mas por que eu podia ter feito isso, aquilo, aquele outro ali? Podia ter aproveitado mais. E não olha com esse olho espantado, porque eu sei que o seu coraçãozinho é tão carnal como o meu. E aí, quando eu estava fazendo a contabilidade de quão mais eu poderia ter aproveitado, tirado proveito daquele pecado, rapidamente eu entendi a riqueza da bondade e da tolerância e da longanimidade de Deus. Evitou que eu fosse à frente, porque eu não sei a consequência se eu tivesse ido à frente, mas Deus o sabe. Louvado seja Deus
Meus irmãos, o reconhecimento e a meditação nas riquezas da bondade de Deus devem nos lembrar constantemente de que o objetivo de Deus em ser bondoso conosco é conduzir-nos ao arrependimento, e que isso é por Ele, isso é por meio dEle, isso é para a glória dEle. Essa meditação deve nos conduzir ao temor, à reverência, mas também ao amor, à gratidão, à adoração, à ação de graças daquele que tem nos tratado tão bem. Em segundo lugar, a bondade de Deus, ela atrasa o juízo. Além de não dar o que nós merecemos, a riqueza da bondade de Deus atrasa o juízo divino. Note que está projetado ali o esboço do meu sermão, e você vai ver que está escrito atrasa entre aspas. Está escrito entre aspas porque, meus irmãos, eu não sou daqueles nécios que fala de atrasar ou antecipar as coisas de Deus. Porque nós sabemos que o tempo de Deus já está determinado e estabelecido desde antes da fundação do mundo, e a colheita, na linguagem das parábolas, o dia do juízo não pode ser adiantado nem atrasado. Mas por que eu falei em atrasar? O sentido do atraso que eu estou falando é de não dar aquilo que nós merecemos na hora em que nós fazemos por merecer. Não é assim quando a gente faz uma coisa boa? A gente faz e quer a recompensa instantaneamente. As nossas gerações têm sido criadas para ter a recompensa imediata. Ninguém mais pensa a longo prazo. Agora imagina se esse pensamento fosse o de Deus em nos dar aquilo que nós merecemos. Na hora que nós fazemos por merecer, cataplau! Toma um raio. É sério isso, irmãos. Deus atrasa. Deus poderia punir a todos nós imediatamente, assim como Ele fez com Ananias e Safira, assim como Ele fez com Nadab e Abiú, sem alterar em absolutamente nada a sua bondade, a sua justiça e a sua santidade. Aliás, Ele seria muito justo em fazer isso. Note como nós não paramos para pensar e acabamos não entendendo e desprezando assim a riqueza da bondade divina, e ignorando que esta bondade, ela nos conduziu ao arrependimento. A igreja do nosso tempo, ela tem corrompido o evangelho, pregando um falso Deus que é somente amor, um Deus domesticado, um Deus meio macio, somente amor, um Deus que jamais se ira, um tipo de Papai Noel, mas ele nem é barbudão e gordo, ele é sarado, ele é bacana, ele é quase vegano, porque ele se preocupa demais com os animais. É um Papai Noel gospel, agradável, que sorri e dá presentes das suas bênçãos àqueles que se comportam bem, e novamente aqueles que pagam com uma oferta ou com dízimo. Muitos afirmam que Deus é amor, mas esquecem que a Bíblia tem um pouquinho mais do que isso. E eles dizem que Deus é amor e a sua bondade não permite punir ninguém. Meus irmãos, essa ideia é uma pérola maldita que faz parte de um tesouro que muitos têm acumulado, têm entesourado para si mesmos para o dia da ira. E Deus aqui, através do escrito do apóstolo Paulo, dá um choque de realidade nos homens, revelando a verdadeira situação. E a verdadeira situação é: a justa punição de Deus está suspensa por um tempo, por conta da bondade, da tolerância e da longanimidade divinas. Sproul diz que um juiz que se recusa a punir o mal não é um bom juiz, é um juiz injusto. E esse não é o nosso juiz, porque o nosso juiz é justo.
Veja, Deus é rico em bondade, mas isso não anula o fato de que Ele é juiz. E sendo juiz, Ele irá julgar. E sendo justo juiz, então Ele julgará de acordo com a verdade, como nós vimos no verso 2. Portanto, meus irmãos, agarremo-nos ao propósito dessa bondade. E esse é o terceiro ponto. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Nós aprendemos, por fim, que essa bondade divina é demonstrada a homens pecadores com a finalidade de conduzi-los, de levá-los ao arrependimento. Nós precisamos entender isso. Lembra o seguinte, Paulo aqui ele está falando a um interlocutor religioso, mas incrédulo, que por conta da dureza do próprio coração, desprezou e ignorou a bondade de Deus. Nós vamos tratar esse ponto mais a fundo na próxima exposição, quando nós focarmos na parte B, na parte final do verso 4. Hoje, como eu disse, nós vamos ver de forma positiva, e eu gostaria de falar aqui, agora, primeiro, o que é arrependimento. É triste, mas hoje a igreja não sabe o que é arrependimento. É comum você ouvir o seguinte: arrependimento é virar as costas para o pecado. Uma ação, né? E muitos falam, não, arrependimento é metanoia, segundo Romanos 12, mas Romanos 12 não fala em metanoia, aqui fala em metanoia. E o que é esse arrependimento? Ele é composto de 3 coisas, eu tenho falado isso em outras oportunidades. O arrependimento envolve primeiro a mente. Você precisa entender e crer na mensagem, mudando a forma de você pensar, a forma de você pensar sobre Deus, a forma de você pensar sobre você mesmo. Calvino diz que nós só entendemos a nós mesmos quando nós nos contemplamos diante do conhecimento de Deus. Depois, arrependimento envolve coração, entender que essa mensagem diz respeito a nós mesmos, sentir então tristeza pelo nosso pecado, tendo fé então no perdão divino que é para nós, não é para pecadores, mas é para eu, pecador. E então, em terceiro lugar, envolve a vontade. A pessoa, então, ela passa a agir diferente, abandonando seus antigos hábitos. Notaram? Arrependimento não é apenas ação. Arrependimento tem que passar por isso tudo. É o que o termo nos ensina. Porque veja bem, meus irmãos, ações, elas podem ser realizadas sem arrependimento. É ou não é verdade? Um ladrão, ele pode deixar de roubar porque ele foi pego, nem preso, mas pego em flagrante, não porque ele se arrependeu. Um adúltero pode deixar de trair pela mesmíssima razão. Um alcoólatra, ele pode largar o vício por uma questão de saúde, por uma questão de ter sido tratado no Alcoólicos Anônimos, mas não porque se arrependeu. As ações, meus irmãos, elas são o fim do arrependimento, não o começo. Elas são o estágio final, elas são o fruto. O que é admirável é que o verso ele é bem inclusivo. A bondade divina, ela destina-se a conduzir todos os homens ao arrependimento. Todos os homens. E aí os arminianos até se ajeitam na cadeira. Vamos ver um pastor calvinista falando de todos os homens. Meus irmãos, Deus manifestou um favor positivo, mesmo para com o incrédulo. É também admirável que Jesus tenha afirmado, como eu falei, que o Pai mostra a sua bondade para com bons e para com maus. Mas ele não para aí. E Jesus continua dizendo no Sermão do Monte, ordenando a mim e a você, que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai, como Deus é perfeito. De que forma, pastor? Amando os nossos inimigos como Deus ama os seus inimigos. Deus mostra amor aos incrédulos pela bondade em dar-lhes sol e chuva.
Conforme Paulo escreveu no capítulo 1, Deus demonstra tanto o seu eterno poder quanto a sua natureza divina, e o seu eterno poder e a sua natureza divina se revelam também pela bondade, mas mesmo tendo conhecido a Deus e a sua bondade, nós lemos que os homens não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graça. Nós aprendemos, meus irmãos, assim, que o Evangelho ele deve ser oferecido a todos, assim como a bondade divina é derramada sobre todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aprendemos também que Deus manifesta bondade a todos os homens para conduzi-los ao arrependimento. Não é para passar pano, mas para conduzi-los ao arrependimento. Contudo, nós aprendemos também que mesmo diante de tão rica bondade, não são todos que se arrependem. E aqui está a grande lição. O certo, meus irmãos, é que ninguém se arrependeria se a bondade de Deus não concedesse também o dom do arrependimento. Você e eu não nos arrependeríamos apenas com a demonstração da bondade de Deus. É terrível isso. Nós aprendemos que nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus, porque se não for a regeneração do Espírito Santo, para sermos então levados ao arrependimento e sermos salvos, ninguém se arrependeria. Nós somos tão duros, que nada, senão a ação poderosa do Espírito Santo, poderia então converter alguém. E aí nós aprendemos também como é patético todos os métodos humanos para tornar o Evangelho atraente. É patético. Você pode adocicar a mensagem, você pode pintar a sua igreja de preto, você pode fazer o culto sábado à noite na praia, num luar, você pode fazer louvorzão, você pode fazer só teatro, mas é patético, porque nenhum recurso humano pode produzir arrependimento. Nem mesmo a bondade divina sozinha é suficiente. Novamente, juntemos as nossas vozes, a voz de Paulo, que lá no capítulo 11, ao contemplar o plano de salvação, explode num louvor dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vamos aplicar esse texto? 5 rápidas aplicações. Primeira, devemos meditar sobre a bondade divina. Devemos meditar sobre a bondade divina. Quantas vezes nós meditamos sobre elas, irmão? Quantas vezes, pelo contrário, nós achamos que merecemos o perdão divino? Quantas vezes nós deixamos de glorificar a Deus e nos tornamos hipócritas, nos achando melhores que os outros? Não considerar a bondade divina é ingratidão. E essa tem sido a causa de muitos pecados, porque nós esquecemos que foi ela que nos conduziu ao arrependimento. Deus, Ele nos leva a reconhecer que nós somos dignos de morte. Contudo, Ele não nos conduz ao arrependimento a tapas e pontapés, mas Ele nos conduz ao arrependimento por meio da sua bondade. Ele não nos arrasta com correntes de ferro, mas nos atrai com laços de amor. Segunda aplicação, devemos meditar sobre o valor do perdão. Paulo escreveu num outro lugar o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e os senhores somos os principais, como Paulo.
Mas, continua o apóstolo, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quando nós pensamos sobre a nossa conversão, se é que você pensa sobre isso, se não pensa, fica a dica, pense sobre a sua conversão. Nós temos pensado sobre as riquezas da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus, como Paulo escreveu. Esses atributos, eles nos deixam perplexos? Ou os problemas do dia a dia te deixam perplexos? Esses atributos têm trazido alegria aos nossos corações, eles têm enchido os nossos lábios de ações de graça. As nossas reflexões e as nossas conversas têm abordado as doces e imerecidas graças da bondade de Deus. Que Deus nos livre, meus irmãos, de desprezarmos essas coisas. Terceira aplicação, nós devemos meditar também no alcance dessa bondade. Nós vemos o sol brilhar sobre o crente e o descrente. Nós vemos as chuvas virem sobre justos e injustos. Nós vemos o ar enchendo os pulmões daqueles que usarão este fôlego para glorificar a Deus e daqueles que usarão o mesmo fôlego para blasfemar. Nós já perguntamos por que nós estamos vivos até agora? Já nos perguntamos por que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, no dia do Senhor, junto com uma assembleia de santos, glorificando a Deus por meio da sua palavra? Nós já nos perguntamos por que nós não fomos destruídos, tanto antes da conversão, quanto hoje, diante dos nossos inúmeros pecados. Meus irmãos, Deus poderia ter destruído tudo lá no Éden. E depois da queda, a humanidade não tem feito outra coisa senão provocar a ira divina. Como que Deus age? Com bondade, tolerância e longanimidade. Meditemos no alcance da bondade de Deus. Quarta aplicação, a bondade deve levar o incrédulo ao arrependimento. Talvez alguém que me ouça tenha tentado desculpar o seu pecado até hoje, se agarrando numa ideia de que Deus é tão bondoso que não vai me condenar. Mas o objetivo da bondade divina não é permitir que você continue afrontando a Deus, mas o objetivo é conduzir você ao arrependimento, e ela é abusada se não for utilizada para esse fim. Você que nunca deu muita bola para as coisas de Deus, já se perguntou por que não foi destruído? Por que tem recebido dádivas divinas? Por que está recebendo hoje mais uma oportunidade de arrependimento? É por causa da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. Portanto, não ouse desprezá-la mais uma vez. Não feche os seus olhos hoje sem ser conduzido ao arrependimento. Clame ao Espírito Santo de Deus e arrependa-se. Quinta e última aplicação. O arrependimento deve ser constante. Todos nós devemos nos arrepender constantemente, porque mesmo o melhor cristão, ele é um pecador que deve arrepender-se até o dia da sua morte. Pastor, que forte isso! Então deixa eu puxar Spurgeon. Spurgeon diz assim: o crente nunca deve parar de se arrepender, porque nunca para de pecar. Se Deus não nos abandonou a uma vida escandalosa, meus senhores, nós devemos isso à bondade dele e nada mais. Assim, preocupemo-nos com os nossos próprios pecados e não com os pecados dos outros.
Porque, meus senhores, no dia do juízo, nós vamos estar diante de Deus e Deus não vai nos perguntar sobre os pecados dos outros, mas Ele vai perguntar sobre os nossos pecados. Ele vai retribuir naquele dia a cada um segundo as suas próprias obras, como diz o verso 6, e não segundo as obras dos outros. Portanto, tenhamos uma vida de arrependimento. Ouçamos Paulo, quando ele escreve, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na bondade, de outra maneira tu também serás cortado. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, tem compaixão de nós. Que nós possamos sair hoje daqui sedentos por entender cada dia mais a Tua bondade, a riqueza da Tua bondade, a riqueza da Tua tolerância, a riqueza da Tua longanimidade. Que estas palavras, Senhor, e o entendimento delas possam fazer parte do nosso vocabulário, possam fazer parte do nosso dia a dia, possam fazer parte das nossas ações de graça, possam fazer parte das nossas orações, possam fazer parte do consolo e conforto diante das muitas provações que nós passamos. Pai, uma coisa nós te pedimos em nome de Cristo: afasta de nós a ingratidão. Afasta de nós a ingratidão. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.